nome é Luana. Eu sou o João e essas são as 5 melhores coisas para se fazer quando você está sem internet. E por que esse tema? Do nada, João, o que aconteceu? Eu fiquei sem internet. E talvez ainda esteja, não sei, é que a gente está tentando gravar meio que apesar de tudo, né? Tá tendo um dilúvio em BH. Um dilúvio, estava comentando com Luana antes da gente começar a gravação que o grande ensinamento de 2024 para mim foi cuidado ao pedir água para Deus, porque parece que tem 2 opções lá em cima, ou é seca ou é dilúvio, não tem assim um meio termo. Raios e trovões! E aí a gente teve que adiar, né, Lu? A gravação. Provavelmente você está nos ouvindo com um atraso agora, não na segunda-feira, ou não no horário normalmente em que o podcast sai, porque no dia da gravação eu fiquei o dia inteiro sem internet. Tadinha, que barra! Da última vez que o João pediu água, ele teve água na cozinha dele. Infiltração na cozinha. Quer dizer, eu tô sendo atendido, eu não posso reclamar. Eu tô sendo ouvido, eu tenho que calibrar igual o ChatGPT, né? Eu vou ter que entender ali o prompt exato para fazer o pedido, porque assim, eu quero água, ok, toma infiltração. E assim, ainda deve ter pensado, mas o que mais você quer? Eu mandei água só pra você, na sua cabeça, literalmente, assim. Não tô entendendo por que isso não é bom. Deus é um cara gozador, né, João? É. Ai, pronto, menos um pedido, esse tá resolvido, ufa. Ele vai prestar contas com Deus. Nessa grande roça chamada Belo Horizonte, choveu, acabou, né? Acabou o trânsito, não tem internet. Luz, eu fiquei surpreso, a luz não caiu. Inclusive, se você está nos ouvindo, eu tô aqui com medo, Luana me garantiu que não está dando para ouvir, mas eu estou gravando aqui com um dilúvio torrencial aqui, ó, raios e trovões e... Então, se tiver um chiadinho aí no fundo, pode ser a internet, pode ser meu computador, pode ser a chuva. Pode ser o João rangendo os dentes de irritação por estar sem internet. Várias opções. Inclusive, esse é o meu 5º lugar, João. Qual? Coisas para fazer sem internet. Reclamar que se está sem internet. Né? E eu gosto que a reclamação do João... Eu vou explicar para vocês como que o João reclama, né? Ele dá um contexto geral, assim, nunca é estou sem internet. 2024 foi um péssimo ano. É um literato. Esse ano que não acaba... Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu acho importante contextualizar. 2024 não acabou, Luana. Eu comecei assim, né? A mensagem. O drama. Que tristeza. Qual o seu 5º lugar? Eu coloquei limpar a casa. Porque aí você desconta. Eu fiz o meu mapa astral detalhado e aí, num determinado momento, aparece o seguinte comentário. Você pode não perceber, João, mas muitas das ações do seu dia a dia são movidas pelo ódio. Como se você nunca tivesse percebido. Eu achei isso tão maravilhoso. Eu falei, sim, estou ciente. Aí limpei a internet, né? O que eu pude fazer nessa casa? Fui dar faxina na casa com o dente trincado, de raiva, de ódio, né? Só dá pra limpar a casa se você tiver podcasts baixados. Feito download com antecedência, porque senão como é que faz a limpeza de casa sem podcast? Eu não sei como é que faz. Igual os fenícios. Colocando um CD, né? Ligando o som. Não, uma vitrola. Pega o seu MP3, coloca o seu fone de ouvido, o seu Discman. Vou escutar K-pop, porque eu sou jovem. E seu quarto? Em 4º lugar, eu coloquei que sem internet você pode fazer uma viagem. E aí eu quero contar uma história que, assim, eu já fiz muitas viagens, o meu pai é metido a fazer viagens de carro, sabe, João? E ele não é o tipo de pessoa que se prepara. Ele liga o carro e vai, sabe? Deus no comando. E aí uma vez, João, ele estava muito orgulhoso, ainda não era a época de smartphone, né, informações em tempo real ali. Ele estava muito orgulhoso de ter colocado um GPS. Porque antes era mapa e pergunta no posto de gasolina, né? Mas agora ele tinha um GPS, tudo ia dar certo. Só que o GPS, em algum momento, ficou sem internet. A gente estava no meio do nada, do sertão sergipano, e aí era maravilhoso, porque assim, tinha uma parte do mapa que não estava baixada, porque afinal não tinha internet, e aí era um negrume, assim, era uma grande porção do mapa em preto, e a única coisa que a gente tinha de informação era um PIN
um ponto onde a gente, né, ao último momento que ele teve internet ali, que ele teve conexão e que estava escrito: você não está aqui. Era tudo de informação que a gente tinha. A gente sabia que a gente não estava lá. Que coisa maravilhosa. Vou te dar uma dica. Aqui você definitivamente não está. Eu me senti em um conto do Veríssimo. Gente, mas dá um conto maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Eu acho que fazer viagem, principalmente de carro, sem internet, é uma aventura. Eu recomendo. A gente sobreviveu. No fim do dia, a gente chegou em algum lugar. Pra mim, não faz sentido nenhum. Eu não dirijo, não tenho carro. Então, assim, eu preciso da internet pra comprar passagens. Que situação. E qual é o seu quarto? Ler, né? Olha que previsível. Coloquei ler. Eu coloquei ler também, João. Aí redescobri a biblioteca e falei, nossa, vou ter que pegar um desses 1.500 livros aqui perdidos que eu nunca nem pensei em ler. Agora eu vou ser obrigado a... Oxe, nem sabia que eu tinha tudo isso de livro. Exatamente. Olha o que a gente perde quando a gente tá na rede social. Falei, ai, nada nessa casa pra ler. Deixa eu ver o que eu vou ter. E eu estou num projeto, que agora eu tô de férias, Luana. Agora a vida vai ser outra. Agora não importa com ou sem internet, com ou sem luz, nada me abala agora. É porque eu dei o azar de ser no primeiro dia, então ainda não estava muito no clima das férias. Mas agora, a partir de agora, é 1 mês e 10 dias de plena paz, de nada me incomoda. E eu tenho aí 8 ou 9 dias para terminar de subir a montanha, Luana. Que João contou pra gente que estava lendo lá em janeiro. Sim. Quiçá dezembro. E continuo lendo agora em janeiro. Meu tempo é cíclico, meu tempo é diferente. Ele não é... É o tempo do professor brasileiro. Ele não é linear, ele é cíclico, entendeu? E agora em janeiro eu continuarei lendo A Montanha Mágica. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Coisas para se fazer sem internet. Ler A Montanha Mágica. Ou escrever A Montanha Mágica, porque claramente é um livro que foi escrito quando não havia internet. E meu terceiro era ler também, então vai pro seu, João. Rápido assim, não quer nem fazer... Considerações? A minha única consideração é que a gente leria bem mais se a gente não tivesse internet. Só isso. Sim. Não discuto. O meu terceiro lugar, Luana, é excluir dados e fotos antigas do celular e do computador, para você liberar espaço. Sabe, aquilo que você tem que fazer e você fala, mas eu não tenho tempo para isso. Olha aí uma oportunidade da vida. Falando agora, você terá um dia inteiro para isso. É que eu armazeno as minhas fotos e os meus arquivos na internet. Na nuvem? Então, para mim, essa solução não é boa. Mas eu tenho que limpar, né? A minha nuvem está cheia. Por isso que tá chovendo, talvez. Pesou, né? Muito arquivo pesado, é isso que acontece. Não, mas aí o da nuvem não dá, mas dá pra limpar fotos antigas ali, né? No celular, né? No celular dá, Boa, João. Em segundo, é o meu segundo agora? É o segundo. Eu coloquei que uma boa coisa pra fazer sem internet é fazer trilha. Ah, tá, eu fiz uma cara de julgamento porque eu pensei que na chuva torrencial, eu falei, amiga, não. Mas aparentemente você pode estar sem internet sem chuva também, sem chuva, né? Eu Essa não tinha era uma pensado. regra. Realmente, depende do pacote que você fechou, né? Do combo. E eu tenho outra história pra contar, que é o seguinte. Uma vez eu viajei pra um lugar em Paraty chamado Saco do Mamanguá. Lugar mais lindo que eu já estive na vida, recomendo muito essa viagem, porém, é um lugar muito inacessível, João. Parece um sonho. Pelo menos era quando eu fui. Eu fui em 2018, eu acho 2017, 2018, não lembro bem. Você só chega de barco, não tem estrada. E lá, João, não tem internet. Nada de internet. E as pessoas não sabiam muito bem disso. Eu acho que alguém até deve ter mencionado, mas a gente não acredita muito, né? A gente fala, pelo menos um 4G da vida vai ter. O sinal é fraco, não tinha vai demorar. Nada, zero internet. É próximo de Belo Horizonte? É só pegar uma trilha. E aí tinha um lugar lá que era uma trilha que você fazia para subir num morro. Era uma trilha muito curta, mas muito difícil. Uma das trilhas mais difíceis que eu já fiz. Assim, você chegava lá esgotado, mas lá de cima tinha internet. Quando você chegava no topo, você tinha internet. E aí muitas pessoas se interessaram por essa trilha. Eu vi isso. E assim, a vista lá de cima era espetacular. E você chegava lá em cima e não tinha ninguém olhando a vista. Tava todo mundo no celular ou fazendo ligação. Mãe, tô viva, sim, eu sei que eu não dou notícias há 3 dias, mãe, mas eu tô bem.
E era assim, merecimento. Você tinha que fazer aquela trilha do inferno pra conseguir ali um sinalzinho de internet ou de telefonia. Eu acho que tudo na vida deveria ser assim. Por merecimento, entendeu? Eu quero fazer isso, mas quer o quanto? O quanto você quer fazer isso? Prove que você quer. Eu acho que o mundo seria bem melhor. Meritocrático. Imagina a internet, que beleza. Você já selecionava várias pessoas. Tem muitas pessoas que não merecem a internet. Isso é verdade, João. Tem muitas pessoas, eu acho. É porque eu mereci! Eu coloquei, Luana, em segundo lugar, um lembrete para mim. Formatar o computador. Olha que bela situação, já que você não tá podendo usar o computador, o principal recurso disponível hoje, né? Assim, você até pode usar o computador, mas sem internet, pra que você vai usar esse computador? Então é uma ótima oportunidade para você formatá-lo. João, você tá precisando, né, João? Eu estou precisando. Um computador velhinho. Eu tô precisando de tantas coisas, gente. Se eu começar a fazer a lista aqui, eu só tenho um pedido. Apoie o canal, por favor. Sempre lembrando, temos um link da Amazon e também um Apoia-se. Eu preciso muito de um computador novo. Luana sabe que todas as vezes que a gente vai gravar é assim, meia hora para tentar começar a gravar. Até o meu computador, até aquecer o motor aqui a carvão, até ele pegar no tranco. Mas isso vai acabar, Luana. Em 2025 eu vou comprar um computador novo, tá? Isso aí, João. E atenção, né? A gente grava aqui esperando que a qualquer momento... caia. Não grave mais, exato. Várias vezes vocês vão perceber hoje que a minha fala ela vai ficar um pouco mais lenta, assim... porque eu tô acompanhando aqui a gravação e às vezes dá aquele símbolo de carregando. E aí o João fica assim, parou. No site ou no mouse, aí eu falo, agora, é agora. Não vou nem terminar meu raciocínio que eu retomo daqui. Mas é isso. É isso, só lembrando, né? Link do Apoia-se, link da Amazon, tudo disponível na nossa bio no Instagram. Mas é tudo Livros e Listas Pódio também, facinho de achar, vocês nos ajudam aqui. Eu troquei de computador esse ano, João. Olha só, Deus tem seus favoritos. Exato, tanto que agora temos vídeo, né? As pessoas perguntavam pra mim, por que não tem vídeo? Eu falei, gente, meu computador mal edita o áudio. Porque o computador do João, coitado, não tem nem o João direito que sai a imagem do João. Então, eu faço pixies. E foi aí realmente que o meu computador falou, não, vídeo é demais pra mim. Aí realmente eu não dou conta, não. Mas meu computador é um senhor, tadinho, assim, ele já fez o que ele podia, ele lutou bravamente, sobreviveu à queda, assim, ele é um guerreiro. Tá na hora dele aposentar, sabe? E o computador tá difícil de comprar, né, João? Porque precisa de dinheiro, né? Porque dólar pela hora da morte, pânico do mercado do caralho, e a gente fica aqui, né? Escala 6 por 1 vai acabar, meu Deus, dólar a R$7. Não, pobre vai comer, meu Deus, o que será isso? Nossa. Caos. Opa, não é ruim, é de rico. Beleza, então eu vou pro meu primeiro lugar. E o meu primeiro lugar, João, é o que a gente pode fazer sem internet? Conversar, né? Mas com quem? Conversar com os amigos. Sem internet? Pessoalmente, você sugere? Meu Deus. Como os fenícios, tem eu sou nerd, né, gente? Então, claramente, eu gosto de The Big Bang Theory, a série. E tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é assim, tá todo mundo jantando e todo mundo no celular. E aí uma das personagens, a Amy, fala assim, gente, mas será que a gente não pode largar o celular e conversar aqui entre nós? E aí o Sheldon responde, a gente pode, mas graças ao Mark Zuckerberg a gente não precisa. É isso. Em algum momento a gente passou a gostar mais de conversar pela internet e eu sou melhor via texto. Eu também sou. Sou bem melhor. Eu sou melhor, eu sou mais legal no WhatsApp, eu acho. Eu tenho certeza. Se você concorda, se você tá escutando isso e concorda, não deixe comentário. Eu prefiro não saber, mas eu acho que eu sou mais legal pelo WhatsApp. Eu falei, eu tenho certeza em relação a mim, tá, Lu? Não a você. Tá. Obrigada, Mas João. eu também comungo dessa mesma opinião, que eu sou muito melhor online do que presencial. Dá menos trabalho, né, Lu? Como assim, Mona? Mas sabe qual é o meu primeiro lugar, Luana? Qual, João? A solução para todos os problemas da humanidade. Dormir. Sem internet é melhor. Ignorar os seus problemas. Vire para o lado e durma. Mas amanhã, quando eu acordar, o problema continuará lá sim. Sim, mas é amanhã. Veja bem.
Você já ganhou um dia. Você é sábia e tem cheiro de livros. Quando tudo tá ruim, durma. Eu acho que é um bom conselho. É isso o nosso top 5 então, Luana? É isso o nosso top 5. Informações extremamente relevantes para a humanidade, o nosso top 5, como sempre. Isso. Um top 5 que a gente fez com antecedência, né, João? Sim. Nem foi algo pensado aqui durante a gravação, foi algo bastante planejado. Organizado na planilha desde fevereiro. Isso, perfeito. E aí, só antes de começar aqui o nosso episódio, a gente queria agradecer aos nossos apoiadores aqui que tornam possível este podcast, João. Já comentamos, né? João fez o seu pedido de apoio hoje. Foi muito sincero o meu pedido. Foi espontâneo. O seu pedido não é razoável. Não podemos fazer nada para te ajudar. Até o momento a gente tem 5 apoiadores. Uma das apoiadoras colocou aqui o nome privado, então vou perguntar para ela se ela quer ser citada aqui, né, no podcast. Eu acho que é um grande patrocinador. É um banco, é uma mineradora, com certeza uma construtora, é alguém que quer apoiar e não quer, entendeu? Eu acho que é uma pessoa que quer apoiar, mas tem vergonha. Tem vergonha da gente. Eu apoio, mas na surdina. Então não vou falar o nome dela por enquanto. Mas vou falar das outras 4 aqui. É a Daniele de Andrade, a Juliana Marins, a Marília Verducen e a Alessandra Magalhães. Muito obrigada, então, para essas 4 rainhas aqui por nos apoiarem. Né? Graças a vocês que estamos aqui. Lutando contra as intempéries do mundo. O computador idoso do João. A chuva, a falta de internet. Contra tudo e todos. Contra todos aqueles que, quando começamos, falaram que a gente não ia conseguir, Luana. Narrador. Ninguém falou isso. Ninguém se importa. Absolutamente ninguém se importa. Mas estamos felizes aqui com os apoios. E sempre lembrando que vocês arrasam nos links da Amazon, né, gente? A gente tá muito feliz com isso também. Muito, gente. Então, se vocês querem e podem nos apoiar, pode ser pelo link da Amazon, pode ser pelo Apoia-se. Às vezes, só de compartilhar também o podcast já nos ajuda muito, né, João? Nos seguir nas nossas redes. É tudo Livros e Listas Pod. Tem YouTube, tem Instagram, então dá pra achar a gente fácil. E estamos por aí. Estamos por aí. E faz diferença mesmo, porque a gente cresceu muito no boca a boca, né, Lu? Assim, Sim. Na indicação, alguém que ouviu e compartilhou, indicou para um amigo. Então, assim, qualquer tipo de interação ajuda a gente bastante. Faça também você parte do Livros e Listas Corporation. Venha você também! Vem! Eu não posso evitar especular que seremos muito bons juntos. Mas vamos lá. Episódio de hoje, João. Sobre o que é o episódio de hoje? Adivinhem. Autores sagitarianos. Mais um. Sim, é o penúltimo. Está acabando o Zodíaco. Falta pouco. Está acabando com a gente? Talvez. Mas está terminando essa série que revolucionou a abordagem literária no Brasil, Luana. E agora a gente analisa autores pelo viés astrológico, né, João? Que é um jeito certo. A maneira correta, exatamente. Eu acho que é a grande lacuna da obra do Antônio Cândido, por exemplo. Foi o único aspecto que ele não conseguiu contemplar, deixou passar. É. E que faz toda a diferença, né? Como veremos aqui. E finalmente chegamos naquele que é o melhor signo, né? Sagitário. Eu sou de Sagitário, o que já é mais informação do que vocês precisam. O que você sabe sobre Sagitário, João? Eu conheço poucas pessoas de Sagitário, você acredita, Luana? Tem eu, João. Tem você e tem uma outra amiga minha também, de Sagitário. Mas eu acho Sagitário um signo com o estereótipo complexo, né? Assim, nada complexo, somos muito simples. Não, eu ia dizer que eu acho um signo menos estereotipado, assim, eu acho que ele aborda mais aspectos, porque quando fala assim, Câncer, é dramático, é chorão, Escorpião, é vingativo, Sagitário eu acho mais diluído, assim, eu tenho impressões diferentes de Sagitário, né? Tem gente que fala que é muito exagerado, que é muito hiperbólico.
as pessoas falam da questão da viagem, que é um signo que gosta muito de viajar, né? Mas é um signo com estereótipos positivos, né? O grande estereótipo pra mim, que eu amo, é o estereótipo da zoeira, né? De ser mais brincalhão, né? Assim, do piadista. Deus deve ser de Sagitário. O que mandou infiltração quando você pediu água. Ah, com certeza, com certeza. ou um mais rabugento, né? Um capricorniano de, ai, nunca mais vai pedir nada, pronto. Resolve logo. A senhora vai pagar no inferno! Mas eu gosto de Sagitário. Eu acho pessoas leves, acho pessoas divertidas. O estereótipo negativo talvez seja esse, né? Leve demais, assim, falta seriedade, né? O que eu já ouvi sobre Sagitário num aspecto negativo tem mais a ver com isso. Mas eu confesso que as pessoas com as quais eu convivo de Sagitário, que são duas, você é uma delas, eu não tenho essa impressão, eu não acho que elas são levianas, assim, e pouco sérias. E falam também na impulsividade, né? Ah, mas aí é o fogo, né? Eu sou Sagitário com ascendente em Áries, João. Meu Deus, Luana. Eu sou um pouco impulsiva, talvez. Não que eu me ache impulsiva, né? Na verdade, eu me considero extremamente racional e ponderada. Mas os astros falam o contrário. É muito fogo, né? É verdade, sim. Eu tenho pouquíssima coisa no meu mapa em fogo. De fogo. Ou seja, eu nunca tomo decisões. Eu sempre espero. Eu sempre acho que as coisas vão se resolver por conta própria, sabe? Assim. Achei que ia ser, nunca tomo decisões impulsivas, mas não, nunca tomo decisões mesmo. Assim. Nunca tomo. Eu vou dormir e espero o universo decidir por mim. Eu ainda tenho lua em Libra, então assim, eu até poderia tomar uma decisão, mas são tantas opções. Eu falo, eu vou, que trabalho. Eu acordei completamente desglamourizado. O pesadelo do João deve ser ir naquelas pizzarias que tem 110 sabores, né? Meu sol em virgem me ajuda, porque eu sempre peço o mesmo sabor, né? Calabresa. Pra que eu vou... Sorvete, durante muito tempo eu tomava sorvete de morango e de chocolate apenas. Porque pra que eu vou experimentar essas derivações? Eu tenho uma raiva disso, João. A galera vai naquelas sorveterias que tem sorvete artesanal de frutas da estação, frutas típicas, tem todas as frutas do mundo, e aí o pessoal pede baunilha. Creme. Quero morrer, creme. Eu acho que eles têm razão. Eu acho que os clássicos são clássicos por algum motivo. E dos autores que você escolheu, tem algum clássico? Nossa, eu trouxe um aqui pra chocar gerações. Você claramente deve ter me dito quais eram os autores, porém esqueci. Né? A gente sempre comenta antes para evitar, né, da gente pegar o mesmo livro ou o mesmo autor, mas a gente adiou tanto essa gravação que eu já nem lembro. Então eu vou te rechocar, Luana, com uma escolha minha, porque eu trouxe para comentar aqui hoje, pegando esse gancho de um autor clássico, é um autor clássico, mas é um autor clássico que eu acho que nem a nossa audiência está esperando que ele fosse resenhado em algum momento aqui. Ai, lembrei. Vou começar então, posso? Pode, mas antes, só um parênteses. Não é minha culpa. Eu quero pedir desculpas para toda a população brasileira por esse momento. Vocês que reclamaram de José de Alencar, mal sabiam vocês que podia piorar. José de Alencar é o quê? Um modernista perto de quem eu trouxe. Claramente um liberal. Se preparem, respirem fundo. Eu trouxe, Luana, um poeta. Olha só, já comecei bem para você gostar. Contemporâneo, João? Não, eu não trouxe um poeta qualquer, Luana. Eu trouxe o príncipe dos poetas para você. Vocês estão preparados? Querem se sentar? Eu vou falar hoje, atenção, até eu tô com dificuldade para falar. Mas sim, eu falarei, comentarei, não, isso não é uma piada, não, isso não é um teste. Eu vou comentar brevemente, prometo, Olavo Bilac. Você tá falando sério? Vou dar um tempinho para vocês. A culpa é minha, né? Eu que convidei um professor de literatura para fazer parte desse podcast e aí condenei toda uma população. E sabe qual foi seu erro, né, Luana? Dar opção de escolha. Entendi. É algo que eu tenho aprendido muito, assim. Não, mas você pode escolher. Não, nunca pode. Nunca deixa as pessoas escolherem. Além de duro, é burro. Tá
fazendo letras. Mas eu trouxe aqui, ó, eu tô usando este podcast para fazer uma grande defesa dos autores que eu acho injustiçados na história da literatura. E por que eu trouxe o Olavo Bilac, Luana? Porque eu gosto do Bilac. Eu acho ele um bom autor. E aí a gente pode tirar o elefante branco aqui da sala, porque o problema do Olavo Bilac é que ele está dentro do estilo literário que é considerado o mais chato da história ocidental, que é o parnasianismo, né? E aí prometo que eu não vou dar uma aula aqui muito extensa do parnasianismo, que parece que o projeto não é esse, né, Lu? Não posso dar aula, não é isso? Parece que as pessoas não estão querendo isso não, viu, João? Teve uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa de opinião, não. Parece que quando é aluno é obrigado, né? Mas quando é assim, o lazer não pode, né? Não. Dificilmente um aluno te contou que, professor, você não imagina o que eu fiz nessas férias. Eu li a obra do Olavo. Os olhos brilham na aula quando eu trabalho com o Olavo Bilac. Não brilham, gente. Tô sendo irônico. É um autor que... vou retomar a fala, né? O Bilac nasce em 1865, no Rio de Janeiro. Então ele pega essa transição do século XIX para o século XX, que é justamente quando está em vigor, na poesia brasileira, o que a gente entende como parnasianismo. Mas eu queria puxar o gancho, na verdade eu vou dar a carteirada do Bilac para a gente conversar sobre outras coisas que eu acho muito contemporânea essa discussão, que é o seguinte: o grande problema do parnasianismo é que ele vai defender o lema vai ser a arte pela arte. Então, a grande obra, que seria a poesia, só poderia versar sobre o grande tema, que seria a própria arte. Então, é a questão da metalinguagem, é um texto muito enrijessado, com muitas regras, né, com muitas leis, com muitas especificidades. Você tem pouca margem de manobra para a criatividade do autor. Então, por exemplo... é uma escola que vai defender o completo alinhamento de críticas sociais. A ideia é que você não pode manchar o seu texto poético falando de fome, de miséria, onde já se viu isso, né? Deus me livre, guarde. A poesia tem que falar sobre pintura, sobre música, sobre a própria poesia. Então, é uma escola literária chatíssima. Sim, concordamos com isso, né? Mas o Bilac... como todo grande autor, quando a gente estuda assim, os autores ao longo desse sistema, né, que a gente chama de historiografia literária, que é você acompanhar pelas escolas estéticas, os grandes nomes são justamente daqueles autores que conseguem quebrar com as regras da escola em que ele está. O próprio Alencar, né? O Alencar ele vai trazer muita discussão para a obra dele que é completamente fora do que era esperado para um autor do romantismo no Brasil. O Bilac faz isso, porque os melhores poemas do Bilac são poemas sobre o quê? Amor, Luana. Nada mais anti-parnasiano do que isso. Mas por que eu estou puxando esse gancho? É com o parnasianismo, que não é o parnasianismo que cria isso, mas ele populariza, ele potencializa uma visão de arte, de literatura, que chega para a gente até hoje, que é essa estética do autor que escreve para outro autor. E isso chega, eu acho, muito fortemente até hoje na literatura. Você sempre teve, desde que o mundo é mundo, né, desde que a crítica começou a ser feita, uma briga ali entre dois tipos de autores, que a crítica vai considerar como bons ou ruins. O autor que trabalha com a forma, então que é criativo, que faz uma inovação, ou que propõe uma construção de narrador, de vozes narrativas muito diferentes, e os outros autores que a crítica vai considerar muitas vezes como inferiores, que escrevem uma história bem contada. Então a crítica muitas vezes vai fazer essa oposição entre a forma e o conteúdo. O ideal para a crítica, e acho que para todos os leitores, é quando o autor consegue casar, quando você tem uma forma muito interessante e uma história muito bem contada. Mas aí é gênio, né? É pouca gente que consegue fazer isso. Estou pensando, por exemplo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis, que aí você tem a forma muito interessante, muito criativa, mas a história é muito boa também. E por que eu estou falando isso, Luana? Porque hoje eu vejo em vários autores, não citarei nomes aqui para não polemizar além da conta, mas talvez eu cite algum, o estrangeiro dá para citar, mas você tem vários autores que são muito
premiados e divulgados, e que quando você vai ler, você fala assim, entendi tudo que você está fazendo com a linguagem, mas e a história? Cadê a história? Você tem quase, na minha opinião, uma herança ali do parnasianismo é a forma pela forma, muitas vezes. É o trabalho estético em cima do trabalho estético, e você fala, tá, entendi, mas assim, e aí, qual que é a história desse livro? Qual que é o enredo, né? E eu acho que é uma chave de leitura interessante, porque é por conta dessa oposição, que não deveria ser uma dualidade, né? Igual eu falei, deveria ser uma comunhão, uma união entre forma e conteúdo, que você tem preconceitos como, por exemplo, best-seller, literatura infantil juvenil, porque aí muitas vezes a crítica vai falar que é só uma história, que você não tem trabalho linguístico e literário com a forma, né? Mas eu estou no momento, Luana, não sei sua opinião, que eu tenho quase feito uma curva, eu tenho preferido às vezes uma história bem contada do que muita masturbação estética, sabe, assim, com perdão do termo, mas assim, acho que vários autores contemporâneos se perdem às vezes nesse malabarismo linguístico e você entende, você percebe, ok, entendi o que ele faz, mas e a história? Cadê a história? Né? E meio que começa com o parnasianismo, começa não, mas ele potencializa essa visão de que ele fortalece pelo menos uma visão muito forte de que a literatura pode ser só a forma, ela não precisa trabalhar com crítica social, com um contexto político específico, né? Que você consegue fazer literatura só escolhendo bem o vocabulário, tendo ali uma certa preocupação estética, mas é isso, mas eu trouxe aqui textos para exemplificá-lo. Sim, lerei poemas do Olavo Bilac. Ansiosos? Eu também. Vamos juntos. Era melhor ter ficado sem internet. Coisas para se fazer sem internet. Ler a obra de Olavo Bilac. Inclusive, eu acho que eu nem comentei. Eu escolhi poemas do Bilac que eu gosto. Tem um poema específico. Isso tudo aqui é para eu comentar um poema que eu gosto muito. Mas como ele é um autor clássico, assim, você tem várias versões de livros diferentes. Eu sugeri aqui como indicação, para a gente manter um critério, o livro que se chama Poesias, que é o conjunto das poesias completas do Olavo Bilac, que sai pela Martins Fontes, porque aí contempla a produção geral do Olavo Bilac. Mas os textos que eu escolhi para comentar são textos que fogem justamente dessa estética parnasiana, que ele propõe, você tem o trabalho formal, é uma linguagem muito trabalhada, você tem muita rima, você tem muita construção simétrica, né? O parnasianismo gostava muito, ele vai retomar os conceitos do classicismo, de que bonito é aquilo que é simétrico, é aquilo que é planejado, é aquilo que é matemático. Sabe o que eles têm, Luana? Sol em Virgem. Razão. Eles estão cobertos de razão. Só razão, o que eu vejo aqui, né? Bonito é aquilo que foi programado, é aquilo que foi planejado, é aquilo que demorou um tempo para ser produzido. Eu realmente não entendo críticas feitas ao parnasianismo, porque nesse aspecto ele está muito correto. Acho que dá para fazer isso com crítica social também, é meu único adendo aqui. Mas o Olavo Bilac tem um texto muito famoso, até separei ele aqui, que é o soneto Hora de Ireis Ouvir Estrelas. Eu nem conheço. Não acredito. Não consumo essas drogas. Consome. Então vou ler para você este soneto, só para a gente começar. Mas antes, queria só exemplificar um pouquinho, comentar, na verdade, um pouquinho aspectos da vida do Bilac, que ele foi um grande republicano, Luana. E aí tem um fator muito interessante que é assim, a regra é uma, mas pagando bem que mal tem, não é verdade? Porque o dogma do parnasianismo era evitar discussões políticas, sociais, históricas, porque isso empobreceria a obra. Mas o Olavo Bilac tem muitos textos de caráter nacionalista, patriótico. E por que ele tem isso? Porque como ele pega a transição do Império para a República, e ele era um autor muito consagrado já, quando você tem aqui
o surgimento da República no Brasil, ele vai ser convidado para produzir vários textos, bem no que aconteceu. A gente falou do Zé de Alencar, curiosamente, vou voltar no paralelo. O romantismo fez isso também com a questão da independência, né? Usavam-se as obras do romantismo para criar uma conjuntura de pertencimento, uma sensação de orgulho nos brasileiros. E o parnasianismo vai ser usado da mesma forma, só que agora num contexto republicano, na formação da jovem República Brasileira. Inclusive, Olavo Bilac é o responsável pela letra do hino da nossa bandeira. A poesia não pode ser política, mas se pagar direitinho, talvez ela possa sim, né? se houver combinando, Luana, tudo pode ser feito. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Salve! Como é que começa? Salve lindo pendão da esperança. Pendão da esperança. Salve Augusto, símbolo da paz. Vamos cantar agora. A gente ensaiou e vamos... É só o que falta para esse episódio ser um fracasso. Eu vou hastear a bandeira aqui ao fundo e a gente vai cantar o hino da bandeira. Mas sim, o Bilac tem o hino da bandeira. Mas o soneto, que é um dos mais famosos dele, eu acho interessante que o que ele vai fazer ele mantém a estrutura rígida, formal, simétrica do parnasianismo, mas o conteúdo é completamente romântico, na verdade, né? É um soneto. Sabe o que é um soneto, Luana? Tô me segurando aqui para não dar aula, mas o soneto é uma forma fixa em que você tem obrigatoriamente o soneto clássico, tem outros tipos, mas o soneto italiano ou clássico, você tem 14 versos obrigatoriamente distribuídos em 2 estrofes com 4, 2 quartetos e 2 com 3, 2 tercetos. E é uma forma fixa de poesia muito constante na história ocidental, que é popularizada lá no Renascimento, no Classicismo, mas ela atende bem aos ideais do parnasianismo porque ela é matemática, né? Você tem conta para fazer, você tem que escolher exatamente as palavras, porque tem um número rígido de versos, por sua vez, cada verso tem que ter a mesma quantidade de sílabas poéticas. Então é difícil fazer, viu, Luana? Você fica aí olhando, fazendo debochinho com a obra do Olavo Bilac, e ele estava contando sílaba para fazer o poema, para fazer o melhor que ele podia. Todo mundo já contou sílaba, João, porque todos fomos jovens e escrevemos sonetos. Sonetos, fizeram a escansão. É um rito de passagem. Contem aí nos comentários se vocês já escreveram sonetos ruins. Tem uma passagem maravilhosa de Dom Casmurro Bentinho, que é escrever um soneto, né? E aí ele fica capítulos e capítulos pensando no soneto que ele escreveria. Mas este poema, Luana, que se chama Ora Direis Ouvir, na verdade, acho que no original não tem um título, então a gente repete o começo do primeiro verso, né? Para fazer a identificação. Mas ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que fofura. João Férias. Sim, agora tem isso ainda, né? Agora eu passaria a madrugada com a minha janela aberta, olhando para as estrelas e conversando com as estrelas. Que é uma ótima dica também do que fazer sem internet. Conversar com as estrelas. Com as estrelas, sim. Mas eu gosto desse poema, apesar das brincadeiras. Eu acho ele bonitinho. 2024 não fez bem pro João, né? Você não conversa com as estrelas? Você é uma mulher casada, uma donzela casada, apaixonada. Aí depois do casamento ninguém mais conversa com estrela nenhuma, João. Conversa só com os advogados, né, Luana? Depois do casamento. Eu gosto desse. Trouxe esse poema porque ele é o mais famoso, é o mais badalado do Bilac. Como eu sou virginiano, eu tenho dificuldade em não cumprir o esperado. Assim, vai falar do Bilac, que claramente era o que todo mundo estava esperando que acontecesse em algum momento neste podcast. Então eu trouxe esse. Porém, Luana, o poema mais bonito escrito pelo Olavo Bilac é um poema menos conhecido. Não sei se você conhece, chama A Alvorada do Amor.
é belíssimo. Ele é um poema um pouco mais longo, não lerei todo, mas é um poema narrativo. E qual que é a história? É Adão confortando Eva depois que os dois são expulsos do paraíso do Éden. Então, é uma grande fala de Adão para Eva, em que ele declara o amor dele e que é belíssimo. Eu acho uma declaração de amor lindíssima. Você vai ler um trecho, João? Eu vou ler vários trechos, Luana. Olha como é que ele começa. Chama Alvorada do Amor. Um horror grande e mudo, um silêncio profundo, no dia do pecado amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua carne em flor. Aí ele continua. Mas eu já acho belíssimo o começo, né? No dia do pecado, assim, o grande dia, e aí tem a expulsão e Adão vai acolher Eva, vai declarar o amor para ela. Aí ele começa a descrever, tem umas cenas, umas passagens muito fortes de como a natureza os repele, né? Ele começa assim na segunda estrofe: vê, tudo nos repele. Toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresta como um tufão de fogo o seio da floresta. Abre a terra em vulcões, encrespa a água dos rios. As estrelas estão cheias de calafrios. Então ele vai narrando, é como se a própria natureza fosse hostil a eles, né? Porque são as duas pessoas, as únicas que existem naquele momento e as duas mais odiadas do universo, os dois seres vivos mais odiados, porque eles ousaram ir contra as leis divinas. Mas o final deste poema eu acho belíssimo, porque ele vai dizer assim para Eva no finalzinho. Infelizmente não vou ler o poema todo, tá? Infelizmente. Deixa eu só escolher aqui. Ele fala assim: pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar. Tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Há bendito momento em que me revelaste o amor com teu pecado e a vida com teu crime. Porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra à luz dos olhos teus. Terra melhor que o céu, homem melhor que Deus. É lindo? E grandioso, né? É, porque tem isso, né, nos textos parnasianos, você tinha que fechar com a chave de ouro para ter ali uma frase de efeito no final, mas eu acho muito bonita a ideia, né, assim, ele retrabalha o tema bíblico, é quase como se ele tivesse proposto assim, foi a melhor coisa que aconteceu, né, porque a partir do pecado que você descobre o amor, né, então o eu lírico no final do poema subverte dizendo: pobre coitado de Deus que não tem o amor de outra pessoa, a gente é muito melhor porque a gente tem um ao outro, a gente se ama. E isso é o melhor do paraíso, é o que a gente leva. Lindíssimo, lindíssimo. Declaração de amor mais bonita já feita é a de Adão, escrita por Olavo Bilac. Muito bonita, João. Mas aí, para encerrar aqui minha defesa, espero ter... então todo mundo agora ama Olavo Bilac, espero ter conseguido. Mas o que eu ia dizer é porque às vezes a gente trabalha com os autores na escola, né? Vou fazer aqui um desabafo. E como a gente tem que cumprir ali o cronograma, o que é esperado, o que vai cair na prova, o que é cobrado nos vestibulares, esse aspecto, que é o que deixou o autor mais famoso no período, né, que é o aspecto, inclusive, que popularizou a obra dele, a grandiosidade, muitas vezes a gente não consegue abordar dependendo da escola literária que você tem que trabalhar, porque você tem que trabalhar, e tanto pela regra, que às vezes a exceção que é muito mais interessante fica de lado, né? Então, é isso. Fica a sugestão para autores clássicos, principalmente os nacionais que você estudou na escola e que você tem um certo trauma, tenta ler outras coisas, né? O que não é tão famoso, porque às vezes o que não é tão famoso é justamente o que não é tão cobrado no vestibular, porque é o fora da curva, e é o mais legal que aquele autor tem para oferecer. Tem mais poemas, João? Não, encerro por aqui, Luana. Porque eu quero falar de fofocas. Ah, eu tenho uma fofoca, tenho uma curiosidade histórica. Qual é a sua curiosidade? A do Raul Pompeia? Não, eu tenho uma curiosidade bem sagitariana, que o Olavo Bilac foi
ele é considerado pela história a primeira pessoa a se envolver num acidente de automóvel no Brasil. É maravilhoso isso, né? No final do século XIX, né? Um amigo dele, que também era escritor, o José do Patrocínio, né, que era abolicionista, ele faz uma viagem na Europa e ele volta com uma invenção super moderna, que é o automóvel. Na verdade, era um protótipo de automóvel, não sei a nomenclatura técnica, era tipo um triciclo movido a vapor, um motor movido a vapor, né? E ele fala para o Olavo Bilac, fala, pega, dirige, você vai amar, você vai adorar. E o Olavo Bilac, sagitariano, fala, ok, vamos lá, vou dirigir. E ele chega numa curva, ele não consegue fazer a curva, Luana, ele vai reto, e o automóvel estava a incríveis 4 km por hora. Bateu numa árvore. Bate numa árvore. Os dois não se machucam, mas o automóvel dá perda total. O Raul Pompeia é considerado o primeiro brasileiro a se arrepender por ter emprestado o carro para alguém. O José do Bonifácio. José do Patrocínio. E você hoje tá... Olha a confusão que você está fazendo! Não, falei Raul Pompeia por causa da outra fofoca que eu ia trazer aqui, porque eles não se davam bem. Eles se odiavam. O Olavo Bilac odiava muitas pessoas. Ele era meio estrelinha, né? E o Raul Pompeia, eles trocavam farpas, assim, textos terríveis. Teve uma revista que o Bilac trabalhava, que publicou um texto dizendo que o Raul Pompeia, o cérebro dele estava derretendo porque ele se masturbava demais. Gente, ele era incapaz de ter mulheres reais. Para essa baixaria, eu esperava algo mais educado de dois imortais da academia brasileira. E aí o Raul Pompeia falou assim, ele tem um sobrinho, será que é sobrinho mesmo? Jogou isso no ar, Gente. assim, então... E eles chegaram, João, a marcar um duelo de espadas, mas não aconteceu. Um clássico do começo do século Euclides da Cunha, depois que a gente comenta isso num outro momento. Não era uma boa ideia. Mas... O Olavo Bilac, ele teve, pelo menos que eu sei, um confronto de espadas. Ele foi defender a sua honra. Você conhece essa história, João? Não eu conheço. acho ela maravilhosa, porque é o seguinte, ele pediu demissão de um jornal e o dono do jornal ficou ofendidíssimo e chamou ele para um duelo de espadas. Gente, olha a importância da lei trabalhista. Gente, quer dizer que o Olavo Bilac já era pelo fim da escala 6x1 há muito tempo. Exato, e sofreu por isso, veja bem. Teve que defender, teve que lutar por esse direito, o direito da demissão. Era um processo demissional um pouco pior antes do Getúlio Vargas, né? Imagina, eu quero pedir demissão. Não, então você vai morrer, mas meu Deus, eu só quero... Que loucura isso. É isso. Eles duelaram e aí o Olavo Bilac ganhou. Ele acertou uma espadada na barriga do outro. O outro não morreu, só se feriu gravemente. Não sei como narrar um duelo de espadas, né? Deve ter caído uma tripa, um pedacinho do estômago, mas fora isso ele ficou bem. Um sangue provavelmente. Exato. E aí ele pôde, como prêmio, ele teve acesso ao FGTS dele. Foi isso. Fica aí a dica, você que tem um empregado, né? Você que é um empregador. Se bem que eu acho que isso beneficiaria mais os empregados. Porque o que ia ter de empregado dando espadada no ex-chefe não tá no gibi. Abafa. Mas é isso, Luana. É isso, gente. Nem doeu. Você prefere ler a obra do Olavo Bilac completa ou participar de um duelo de espadas, Luana? Não sei, João. É uma escolha muito difícil. Chama o Estadão pra... Preciso pensar. Mas você recomendou um livro específico, né? Que é o Poesias, da Martins Fontes. Porque o Hora de Reis, ele tá no Via Láctea, que é o livro mais famoso do Olavo Bilac. Mas o Alvorada do Amor, que é o melhor poema, não está nesse. Então eu dei uma roubada, e como eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de indicar o Olavo Bilac, aí eu preferi gastar e indicar a poesia completa dele. Então tá bom. Agora é com a Luana, que vai falar do... Alberto de Oliveira, o outro parnasiano. Raul Pompeia. Eu gosto do Raul Pompeia também. Acho bom você parar. Vou falar então do meu livro de outro príncipe, João. Maquiavel.
Porque o pequeno a gente já falou. O João só faz recomendações de sucesso. Só. Pequeno Príncipe, José de Alencar. José de Alencar você também recomendou, não venha colocar na minha conta. O João, ele escuta o clamor popular. Do Império. Mas vou falar de um imperador também, um dos donos do meu coração aqui, que é o James Baldwin. Eu adoro esse autor, muito rei. E para falar sobre ele, eu escolhi O Quarto de Giovanni, que é o segundo romance do autor, publicado originalmente em 1956. Aqui no Brasil já teve outra edição, mas a edição mais recente foi lançada pela Companhia das Letras, com tradução de Paulo Henriques Brito. E esse livro, João, bafão, porque ele fala sobre um relacionamento homoafetivo entre dois homens na Paris ali da primeira metade do século XX. Que delícia! Então a gente vai ter o David, que é um estadunidense que está passando uma temporada em Paris. Inclusive o motivo dele estar lá eu adoro, porque ele vai casar, o David, ele pede a esposa, a noiva em casamento, e a noiva fala, não sei, preciso pensar, me dá um tempo. Vou viajar, acho que ela vai para Espanha, preciso passar um tempo na Espanha sozinha. Ela estava sem internet, ela seguiu o seu conselho. Exato, foi viajar. E aí eu adoro isso. Não sei, preciso viajar um pouco, né, para tomar essa decisão. E aí ele passa esse tempo em Paris esperando a decisão da noiva. E aí ele conhece o Giovanni, que é um pouco mais jovem, tem uma classe social um pouco mais baixa também. Ele trabalha num bar e os dois se interessam um pelo outro e acabam desenvolvendo uma relação. Só que o David, ele tem muita dificuldade de aceitar essa relação. Na verdade, de se aceitar nesta relação. Porque ele tem muito problema em ver a si mesmo como um homem gay ou um homem bissexual, né? A gente não fica muito claro ali qual que seria a expressão de sexualidade dele, né? Mas ele o tempo inteiro, e eu acho que esse é o grande mote do livro, esse é o coração da história, né? Ele o tempo inteiro vai sentir que, de alguma forma, a masculinidade dele está sendo roubada. Ele está se tornando menos homem, ou pior, está se tornando mais mulher, né? Ou uma mulherzinha, né? Ele até fala isso textualmente. Fala para o Giovanni, né? Que o Giovanni espera que ele se torne a mulherzinha dele. E eu poucas vezes vi na literatura uma relação tão explícita, tão clara, tão direta entre a homofobia e a misoginia. É muito claro aqui, existe uma nossa, como é que é, João, a palavra? Interseccionalidade. Obrigada, é domingo de manhã, gente. Essas palavras muito difíceis não estão acontecendo. Mas existe, né? Essa relação muito direta que vai ser muito trabalhada aqui no livro. Então o David, de todas as formas, ele tenta não se relacionar com o Giovanni, mas o desejo se impõe, né? A sexualidade se impõe, e ele acaba frequentando o quarto de Giovanni, né? Por isso o título da obra. E a construção desse quarto é muito interessante e me lembra muito o Amante, que a gente falou recentemente, porque é um espaço, esse quarto é um espaço muito pequeno, muito quente, sufocante, decrépito, o papel de parede está descascando. Então, assim, é um fator importante para a gente entender até a identidade do Giovanni, né? Ele é um homem mais pobre mesmo, tem essa construção do personagem, mas é um reflexo do próprio David, né? Como ele se sente. Ele se sente mais sujo ao estar naquela relação. Ele se sente menos senhor de si ao ceder a esse desejo, né? Ao instinto que ele julga, ele considera muito mais primitivo. E é assim, também me lembro o Amante por conta disso, é uma relação muito tensa o tempo inteiro. Não existe nenhum momento de respiro, porque ele ama e odeia o Giovanni em igual medida. Né? O Giovanni é o objeto de desejo dele, mas também de alguma forma é o culpado por ele estar passando pelo que ele está passando. Né? Então ele quer cuidar e proteger do Giovanni, na mesma medida em que ele quer destruir e violentar o Giovanni. Então ele está o tempo inteiro nessa relação que é muito ambígua. E aqui eu já vou voltar para o livro, mas eu acho interessante comentar com vocês que o James Baldwin era um homem gay.
Qualquer rótulo que a gente use para o James Baldwin vai ser muito limitador, porque ele foi muitas coisas, ele era muitas coisas. Mas dentre essas coisas, ele era um homem gay, que era um homem também, João, muito bonito e muito magnético. E ele tem uma questão que é muito dele, que ele era muito fotogênico. E eu tô falando tudo isso, eu vi uma palestra muito interessante há uns anos atrás, na Feira do Pacaembu, até foi do autor do Embranquecimento, que esteve na Flip esse ano, o Evandro Cruz Silva, que é um autor que eu gosto muito, e ele fala muito sobre isso, assim, que tem poucos autores dessa época, década de 50, 60, que tem tanto material em vídeo, porque ele era tão magnético que as câmeras adoravam ele, então ele era muito convidado para programas de televisão. Existem 2 filmes que foram feitos com ele ainda vivo, então fazendo entrevistas, então tem muita coisa sobre ele. E eu tô falando tudo isso porque ele foi uma figura muito importante, porque ele era convidado para a televisão aberta norte-americana da década de 50, 60, para falar de temas muito espinhosos, ou temas que naquele momento eram considerados tabu. Então ele falava muito sobre questões de sexualidade, mas principalmente sobre questões de raça, né? O James Baldwin, além de um homem gay, ele também era um homem negro. Então ele era um outsider ali naquele momento, né? Neto de pessoas escravizadas. E ele vai falar muito sobre questões raciais, e ele vai ser uma figura muito importante naquele momento na luta pelos direitos civis da população negra estadunidense. Ele vai se envolver ali diretamente na militância pelo fim das leis de segregação racial nos Estados Unidos. E ele vai ser amigo e próximo de pessoas muito importantes daquele período, como Martin Luther King, como Malcolm X, como Medgar Evers, homens estes que foram assassinados na década de 60, de forma brutal. O James Baldwin, ele vai se tornando cada vez mais um sobrevivente. Ele é a voz ali de um movimento, ele sobrevive em algum momento, ele vai se exilar em Paris, vai para a França, até por medo mesmo, né? Mas ele cada vez vai falar menos sobre a própria obra e mais sobre o que está acontecendo nas ruas, sobre a luta mesmo, né? Ele é uma figura muito importante nesse período. E, curiosamente, né, O Quarto de Giovanni, que, como eu falei, é o segundo romance dele, é um livro que tem personagens brancos. Os 2 protagonistas são brancos. E anos mais tarde, em uma entrevista, o Baldwin até vai comentar que naquele momento, ele ainda era um escritor em início ali de carreira, né? Naquele momento ele não se sentia preparado para falar sobre essas 2 pautas, né? De ter um personagem negro e gay, né? Então ele queria falar apenas ali, entre muitas aspas, né, sobre a questão da sexualidade, que era muito pertinente ali para ele naquele momento. E ninguém esperava por isso, porque o primeiro livro dele, que já fez um certo sucesso, era muito focado na questão racial. É um livro com elementos autobiográficos, fala sobre um jovem que cresce no Harlem, né? E aqui não, né? Aqui ele vai para a Europa e traz 2 protagonistas brancos. Inclusive ele tem dificuldade de publicar esse livro, a editora recusa, não era o que estava se esperando, né, que ele escrevesse. Mas ele banca, né, ele acredita muito nesse livro e ele acaba conseguindo publicar. Eu só acho curioso, assim, voltando um pouquinho para o livro, porque eu entendo, obviamente, né, não é um livro que a questão da negritude vai ser central, os personagens são brancos, mas para mim ele fala muito sobre raça. Né? Lembrando que branco também é cor, né? Que caucasiano também é raça, porque parte do dilema desses personagens é justamente perder privilégios. Como que ele, que é um estadunidense, um homem branco, até então considerado hétero, né? Ou se considerando um homem hétero, como que ele vai abrir mão desse espaço que ele ocupa na sociedade? Ele tem o mundo aos seus pés. E aí ele vai abrir mão de tudo isso para se relacionar com Giovanni, e ele pensa isso, é muito interessante, né? A gente tem acesso aos pensamentos dele, né? Ele fala, os meus antepassados foram grandiosos, eles conquistaram todo um continente, eles criaram uma grande nação, e agora estou eu aqui, né, no quarto de Giovanni, no meio dessa relação. Então eu acho que sim, é um livro que também fala sobre raça, mas entendo o ponto, né? Claramente não é um livro que fala ali sobre negritude. Mas é um livro, e eu já vou parar de falar, porque eu sei que eu estou falando muito, mas ele é um livro que ele é muito forte, né? Mas ele é muito bonito. A escrita dele é muito poética, é belíssima. Ele tem, assim,
construções de figuras de linguagem belíssimas. É um livro muito emocionante. Eu lembro de algumas assim que ficaram muito marcadas para mim. Por exemplo, ele comenta que se relacionar com Giovanni, né, estar com este homem que ele ama, ele sente como se ele estivesse no fundo do mar. Eu acho isso tão bonito, porque tudo parece distorcido. O som, as cores, tudo parece mais diáfano, né? Como se ele estivesse numa outra dimensão, assim. Eu acho todas as imagens muito bonitas. É uma escrita muito aparentemente simples, é uma leitura fácil de ser feita, mas belíssima, assim, de construções muito bonitas. E eu falei que eu já ia encerrar, mas lembrei de outra coisa que eu quero falar, só mais uma coisa. Ele teve a obra muito resgatada nos últimos anos. Aconteceram duas coisas com Baldwin que foram bem interessantes, né? A primeira é que com o surgimento das redes sociais, ele passou a ser um autor muito compartilhado. Como eu falei, tem muito material sobre ele, tem muita entrevista de televisão, muito boa. Ele tinha uma fala, ele falava maravilhosamente bem. Inclusive, ele na infância, ele vem de uma família evangélica. Então, ele sempre disse que ele aprendeu a falar com os pastores, né, no púlpito, e ele tem muito isso, ele fala muito bem. São maravilhosas as entrevistas dele, e de repente começaram a ser muito compartilhadas em redes sociais. Então, ele teve eu não sei se em algum momento ele chegou a ser esquecido, mas ele teve essa redescoberta na era da internet, né, digamos assim. E um outro ponto é que teve um documentário sobre ele, que fez muito barulho, que saiu em 2016, se eu não me engano, acho que é isso. Ele foi indicado ao Oscar de documentário em 2017, que se chama Eu Não Sou Seu Negro. E esse documentário é espetacular. Se vocês ainda não viram, vale muito a pena, tem no YouTube. E é justamente um documentário que fala sobre essas figuras que o Baldwin conheceu e que morreram, né? Então, a relação do Baldwin com essas figuras, Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King. O Baldwin, ele pretendia escrever um livro sobre eles, mas a obra acabou ficando inacabada, né? Então, o documentário vai resgatar um pouco essa obra, vai fazer um paralelo com o nosso momento atual, as lutas identitárias, né? É um documentário belíssimo, e aí eu acho que ajudou a alavancar ainda mais o nome do James Baldwin, né? Eu comentei antes que a gente os livros dele já tinham sido publicados no Brasil, até bem próximos do lançamento nos Estados Unidos, né? Que nas décadas de 60 e 70 não era tão rápido, né, para vir para o Brasil, mas essas obras até que vêm com uma diferença de poucos anos. Saiu pela Civilização Brasileira na época, e aí agora no final aí dos anos 2020 a companhia republicou. Se eu não me engano, inclusive, o Quarto Giovanni foi o primeiro livro que ela publicou do Baldwin, depois vieram os outros, Terra Estranha, então já tiveram várias publicações, assim. Dá para achar muita coisa dele aqui no Brasil. Teve outro filme, né? Se a Rua Billow Falasse, que aí foi indicado ao Oscar também, e aí foi dentro dessa esteira, né, de resgatar a obra do Baldwin. E aí, assim, é uma alegria, porque é um autor que está muito conhecido, está muito comentado, foi hypado, muita gente leu, foi para vários clubes de leitura, inclusive clubes que têm propostas de lerem mais autorias negras, né? Então, assim, gente, vale muito a pena. Eu sei que a gente estava falando antes, né, sobre autores que unem forma e conteúdo aqui. Eu acho que o Baldwin é um caso desses, porque o livro realmente é belíssimo. Assim, a gente fala sobre as pautas, claro, a história é muito forte, é muito impactante. O início do Quarto de Giovanni é espetacular. Eu não vou falar do início, apesar de ser no início, porque eu acho que é um pouco spoiler, porque ele começa pelo fim. Então eu não vou falar sobre isso, mas é lindo, assim, é um livro belíssimo também em relação à escrita, sabe, vale muito a pena. Eu adoro James Baldwin, é dos meus autores favoritos, e fica a recomendação. Com certeza eu vou trazer outros livros dele aqui ao longo da história do podcast, mas o Quarto Giovanni é incrível, gente. Eu gosto muito desse livro. Fica a recomendação. Eu achei que você fosse falar dele também no seu aniversário. Sagitariano, aí guardei pra cá. Tava próximo, né? E assim, foi muito legal acompanhar o hype. Aconteceu aí 2018, 2019, porque tava todo mundo lendo, clube de leituras, por aí. E tava todo mundo muito apaixonado. Assim, eu lembro que era um autor que despertava isso nas pessoas. Eu li este livro porque uma amiga minha leu e ficou doida.
a Ana, beijos Ana, se você estiver escutando a gente, ela ficou alucinada, assim, sabe quando o amigo não consegue falar de outra coisa? Ela só falava sobre isso. Eu falei, gente, vou ler, né? Não é possível. Vou ter que ler, né? Então foi um momento muito legal, assim, eu acho muito incrível acompanhar esses hypes. E é muito legal quando o hype é de um autor mais clássico, né? James Baldwin, década de 60, 50, né? É legal ver esses nomes sendo resgatados, né? Sendo alçados novamente. Então foi um momento muito legal, assim, de acompanhar. Muito bom. E vejam o documentário, gente. Se vocês não viram, Eu Não Sou Seu Negro, título incrível também, né? Disponível aí no YouTube. É facinho de achar, com legenda. Dá pra ver fácil. Isso é arte, rapaz. E aí, Lu, que agora eu vou pedir desculpas, né? Vai que eu traumatizei aí os nossos ouvintes com o Olavo Bilac. Eu falei, então vou fazer uma segunda sugestão mais contemporânea, mais segura. Trouxe uma rainha aqui que a gente também ainda não tinha comentado neste podcast. A gente está aproveitando o final do ano aí para resolver as lacunas de indicação do podcast. Será que ainda falta muita gente que a gente ainda não indicou, assim, de grandes clássicos nacionais? Tô pensando aqui. Nacionais já foram vários, né? Até o Olavo Bilac. Hoje eu completei a última lacuna que faltava. Dos populares eu matei hoje com o Olavo Bilac, só faltava. Certeza. Falta Raduan. Falta Raduan. Lígia teve, Clarice já teve. Falta Milton Ratum. Dos clássicos, não sei agora, assim. Graciliano já foi, Raquel. Faltam poetas ainda. Mas chegaremos lá. Mas quem estava faltando neste podcast que a gente ainda não tinha comentado, Luana? Quem, João? Uma rainha, Conceição Evaristo. Que eu me sinto na obrigação, antes de qualquer coisa, de indagar. Qual o estado em que nasceu Conceição Evaristo, Luana? Rio de Janeiro. Você não vai acreditar. Não é o Rio de Janeiro. Embora como uma boa mineira, ela já tem. Já migrou. Já foi embora, faz tempo. Como uma ótima mineira, já foi. Mas a Conceição Evaristo é mineira, Luana. Como todos os autores espetaculares deste país. Eu sempre sou obrigado a lembrar aqui neste podcast, vejam, eu já devo ter indicado uns 18 autores mineiros e ainda faltam, Luana. Abundam autores mineiros. Abundam. Nossa, em se plantando tudo dá nessa terra. Você balança uma árvore e cai 18. Mas eu acho, só fazer um parênteses, talvez seja porque falta muita internet aí, né? Não, eu acho que falta mar. Mas falta internet, falta mar, o povo vai fazer o quê? Escrever, né? A melhor literatura do Brasil. Não sou eu quem estou dizendo, são os números, são os dados. Que dados, João? As inúmeras recorrências de autores mineiros indicados neste podcast, por uma indicação absolutamente idônea. Eu gostei do conceito de dado. Se eu tô falando aqui é dado, já virou dado. Tem vários, eu mesmo já citei 9, como não? Fonte, não foi preciso. Fonte Arial 12. Falta você, João. Falta eu. Quando que você vai escrever? Vem aí, hein? Vem aí. Vai ser recompensa do Apoia-se. Que eu não sei se a gente comentou, mas tem um Apoia-se. Quem apoiar o podcast ganha uma edição. Ai, que maravilha. Mas achei curioso trazer o Baldwin, porque a obra da Conceição dialoga em vários aspectos, né? Obviamente, com a discussão do James Baldwin, porque a Conceição Evaristo, ela é, sobretudo, uma figura literária extremamente importante no contexto brasileiro, por ser uma autora negra e por bancar essa discussão dentro da obra dela, né? Tem um dado que eu sempre... trazendo um dado agora, que eu sempre acho muito chocante. Eu lembro quando a gente conversou sobre esse dado, né, assim, o choque que a autora de Um Defeito de Cor, né, Ana Maria Gonçalves, foi a 8ª mulher negra brasileira a publicar um livro. Gente, o livro é pós-2000. Sabe, assim, é um absurdo, é um abismo muito, muito grande você pensar nisso, né? E a Conceição é uma das grandes vozes
que dá uma arejada nessa construção racial mesmo dentro do cenário de autores brasileiros. A própria Conceição vai falar isso, né, que como que ela demorou a ter esse reconhecimento pela crítica. E até hoje, se a gente parar para pensar, ela ainda ocupa um espaço de ser muito mais reconhecida como ativista do que como escritora. Eu já vi várias falas assim, o que é problemático em diversos sentidos, né? Claro que uma coisa não exclui a outra, que ela pode ser uma ativista e ela é, mas acho importante se reconhecer o valor literário da obra da Conceição também. E aí eu escolhi para isso o Ponciá Vicêncio, que é até hoje o meu livro favorito da Conceição. Ele é de 2003 e é publicado pela Palas, no Brasil, né? O Ponciá Vicêncio narra a história dessa personagem homônima, que é a protagonista, e a gente acompanha... É um livro curto, né? Mas você acompanha uma narrativa meio em flashback, e aí vai contar a história dessa mulher desde a infância até a vida adulta. E ela narra que a Ponciá, ela nasceu num ambiente rural, muito pobre, muito marcado pela desigualdade social. Ela nasce numa vila que é formada majoritariamente por descendentes de escravos. O avô da Ponciá foi um escravo, né? Isso vai ser importante durante a construção narrativa. Tem uma questão que eu já acho de cara muito importante nesse resgate histórico mesmo que a Conceição Evaristo vai fazer, da construção da negritude no Brasil, em certa medida, que a protagonista, o sobrenome Vicêncio, na verdade, é o sobrenome do fazendeiro, do proprietário de terras, né? Então já começa com uma discussão de que naquela vila, a maioria das pessoas tem o sobrenome do ex-patrão, entre aspas, do atual patrão, na verdade, ou do ex-senhor de escravos, que era o dono majoritário daquelas terras. Então isso já é muito emblemático e muito forte, porque você já nega uma individualidade que é o sobrenome, né? É como se é uma simbologia muito forte, eu acho, e muito... o que eu quero dizer, não quero dizer que é pequena, mas eu quero dizer assim, é um recurso narrativo que ela consegue fazer de uma forma muito curta, ocupa poucas páginas, mas que ela está entrando numa ferida histórica imensa do Brasil, que é, por exemplo, quando você nega o sobrenome a uma pessoa, o que ela está discutindo aqui é, obviamente, todo o apagamento identitário e histórico que a população negra que foi escravizada da África e veio para o Brasil, né, foi trazida para o Brasil, sofreu. Que a negação começa ali no básico, que é de negar o nome, de apagar a história. Uma temática que hoje vai ser muito resgatado pelos estudos raciais, né, mas principalmente pelos autores negros, é a questão da identidade e da ancestralidade que foi apagada, o peso dessa história que foi negada, né? Porque quando você, no processo de escravização, você traz essas pessoas para o Brasil, você as distribui no território de uma forma completamente aleatória. Então você separa famílias, você impede que você mantenha essa narrativa da ancestralidade, esse fio histórico mesmo, da origem familiar. Isso é muitas vezes perdido, isso é difícil de ser reconstruído. E aí a Conceição, só com esse exemplo, ela já mostra assim, a ponta do iceberg, como que isso repercute até nos dias atuais, né? Essa família que vai ter o sobrenome, que na verdade não é o da família, mas é o do proprietário de terras em que a família trabalha, né? Então já acho assim espetacular essa discussão e muito, muito complexa, como que a Conceição Evaristo consegue trazer isso para o começo do Ponciá Vicêncio. O avô também vai ser um personagem muito forte, porque ele era escravo e ele tem um acesso de loucura num determinado momento, né? A história já te conta isso no início, né? A Ponciá já sabe disso desde pequena. E o avô, nesse acesso de loucura, de revolta, ele acaba matando a própria esposa, ele mata a avó da Ponciá e ele tenta se suicidar. Ele não consegue, mas ele fica com uma sequela que é um braço, né? Ele tem um braço amputado. Então, essa figura do avô vai ser muito marcante na infância da Ponciá. Quando ele falece, né, as pessoas vão retomar a imagem dele em diversos momentos para fazer uma comparação com a Ponciá, porque a mãe e a Ponciá, elas trabalham com barro, elas fazem um trabalho a partir da argila. E em determinado momento da narrativa, a Ponciá, ainda criança, faz
uma escultura que seria do avô. E isso vai ser comentado com ela em vários momentos, que é a questão da herança, né? Como se ela sofresse ali o peso dessa herança do avô, que ao longo da narrativa vai ganhando significados diferentes. Inclusive, um dos significados vai ser a loucura como herança, porque a Poncé ela vai sofrendo um processo que tem... Não vou comentar tanto o final do livro, acho que tem chaves de leitura, tem formas de você encarar o que acontece com a Ponciá de maneiras diferentes, mas uma das possibilidades é você entender pelo viés da loucura, que ela está enlouquecendo, né? Que esse processo de vida muito sofrido que a Ponciá vai ter vai descarrilhar num processo de enlouquecimento, e que meio que isso já estava na origem da personagem, porque desde sempre ela foi alertada que ela carrega a herança do avô. E uma das possibilidades seria justamente a perda da razão. Inclusive, é um dos momentos que eu acho a narrativa do Ponciá Vicêncio mais fortes, é porque a Ponciá adulta, né, ela começa a ter um processo, não vou me lembrar agora de como o narrador vai nomear, mas ela desliga da realidade, ela tem um processo de dissociação da realidade, né? Ela fica meio perdida num vazio em que ela não interage, ela não conversa, ela não responde aos estímulos, né? O narrador vai trabalhando essa imagem em vários momentos diferentes, mas me parece, entre outras possibilidades, uma chave de leitura para a própria depressão, né? Como que ela começa a abandonar aquela realidade tão cruel, ela se fecha dentro dela mesma e ela não consegue mais interagir nesses momentos. Mas a Ponciá, então, que vem dessa origem rural e muito humilde, quando o pai dela falece, ela resolve tentar o que é muito marcante na nossa história, inclusive na literatura, um processo de migração, de ir para a cidade grande e tentar uma vida nova lá. Então ela se muda para a cidade grande, aí a gente acompanha esse processo dela chegando na cidade, o começo do trabalho, como que ela tem que dormir na rua no primeiro dia, por exemplo, até que ela consegue um trabalho como empregada doméstica, e aí você tem o desenrolar da história. Mas aí daqui para frente eu prefiro não comentar o enredo, porque eu já estou praticamente no meio do livro. É um livro muito curto, senão eu comento o enredo todo. Mas eu acho assim, uma narrativa muito forte, muito necessária, e como a Conceição consegue fazer esse retrato de uma população que durante muito tempo, e até hoje em certa medida, ela continua sendo pouco representada na literatura, ou pouco representada de uma maneira digna e realista, né? O que a gente tem muito na literatura brasileira é um autor branco fazendo essa construção. E vários casos, cada autor é um caso específico, mas a gente sabe que muitas vezes esse retrato vai ser um retrato que ou não coloca um personagem negro como protagonista da história, principalmente uma mulher negra, ou quando faz, mesmo que não seja protagonista, é um personagem de destaque, mas é todo construído por um viés de estereótipo, por um viés muitas vezes racista. Estou pensando, por exemplo, na Rita Baiana, do Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é uma personagem importante para a narrativa, mas ela é a lasciva, ela é a mulher sedutora, ela é a encarnação do demônio que vai atentar o homem que é casado, né? Então trabalha sempre com esse estereótipo da mulher negra muito sexualizada. Então, assim, me parece que a Conceição, ela é uma das autoras brasileiras contemporâneas que mais tem noção do lugar que ela ocupa dentro desse cenário, dentro desse contexto. E pelas falas, né, você falou do James Baldwin, a Conceição também é muito entrevistada, ela dá muitos depoimentos, ela escreve também ensaios, prefácios, apresentação de outros textos. Ela defende muito essa ideia do legado e me parece que ela tem consciência da importância que ela ocupa como autora negra para as outras que vieram depois. Ela é uma grande referência na literatura contemporânea brasileira, muito mencionada por outras mulheres negras que vieram depois, mas eu acho importante também que os autores brancos comecem a fazer, né, essa referência à obra da Conceição, para a gente também avançar nas discussões raciais, senão cai naquela discussão que eu acho que a gente deveria ter superado, que o racismo é uma questão para os negros discutirem. Igual você falou, branco também é raça, né? E o racismo é um problema dos brancos, na verdade, né? A vítima é a população negra, mas a gente sabe que quem deveria fazer essa discussão
é a população branca, senão a gente não avança nessas pautas sociais tão caras e tão importantes na contemporaneidade. Então fica aí a sugestão da Conceição Evaristo, uma autora, acho muito, muito importante no cenário contemporâneo. Eu estou falando contemporâneo, obviamente, porque a Conceição é contemporânea, mas eu acho ela importante historicamente no Brasil mesmo. O que ela consegue fazer, eu acho ela disruptiva em vários aspectos dentro da própria simbologia, né? E isso mostra o quão atrasado a gente está em algumas discussões, porque é um país em que, tô rindo de nervoso, né? É um país em que o fato de você ser mulher, negra e escrever, isso já é, assim, uma exceção imensa até hoje. E não deveria ser tanto, né? Eu já li o Ponciat também. Eu também gosto bastante, talvez seja meu favorito também. Eu só queria comentar que o que eu mais gosto na Conceição é que eu acho que de vez em quando ela consegue construir imagens muito bonitas, assim. Eu lembro nesse livro que tem uma também que eu não esqueci, que ela fala que pessoas são como estrelas. Estamos falando muito de estrelas hoje, João. Somos muito astrológicos. Olha que românticos, o João Férias. As pessoas são como estrelas porque são capazes de iluminar a noite escura que a gente traz dentro do peito. Linda. Eu acho isso tão bonito. Fala, E o João falou muito sobre essa questão da herança, né? Eu acho que é um livro que com certeza fala sobre isso. Mas para mim o momento mais bonito da história é quando a mãe da Ponciat percebe que a filha ela é ao mesmo tempo singular e múltipla. E ela constrói essa imagem, né? Porque ela é sim continuidade do avô, do pai, que também trabalhou nas mesmas condições do avô, talvez não oficialmente como um escravizado, né, mas no mesmo canavial, então ela é a continuidade disso, mas ela também é singular, né, ela também tem as suas particularidades, ela trabalha o barro de uma forma que só ela trabalha, então eu acho essa construção também muito bonita, né, como existem individualidades, né, dentro dessa história. E é um livro muito bonito mesmo. Muito bonito. Triste. Bastante triste. Triste, né? Uma história sofrida, mas muito bonita. Até essa imagem do peso da herança, né? Que eu falei mais pelo viés da loucura, mas também é desse passado histórico, né? É como se esse peso da herança fosse ali, também pode ser lido como racismo, como a desigualdade social, como a exclusão que ela vai sofrer, como o machismo, né? Porque afinal de contas é uma mulher vivendo na cidade grande, aí no começo sozinha, né? Ela tem que lidar ali com as questões individuais e sociais de viver numa cidade grande. Então eu acho um livro muito curto, mas muito potente em discussões sociais, em simbologias, e muito bem escrito, né? Gosto muito. Acho importante falar isso porque é outro, parece óbvio, mas até hoje quando a crítica vai falar de autores que são considerados de minorias sociais, né? Então autoria feminina, autoria negra, autoria indígena, LGBT, às vezes fala-se muito do tema, do aspecto social, e não se valoriza também a criação linguística, né? A narrativa em si, como ela constrói essas imagens, o domínio de figuras de linguagem, de construção de narrativa, de narrador, de personagem, né? Então acho importante também a gente sempre falar disso. Hoje estamos amarradinhos, né? Falando de forma e conteúdo, estrelas. Porque é uma discussão que permeia o James Baldwin também, né? As pessoas falam isso, falam, nossa, é muito importante ler, porque ele traz questões raciais, questões sobre sexualidade, e sim, é muito importante ler. Mas é muito importante ler porque ele é um baita escritor. Exatamente. E até a crítica do Quarto Giovanni, às vezes, vai um pouco nesse sentido. É um livro menor, porque não traz a questão da negritude. Então é isso, né? O James Baldwin, como ele era um homem negro, claramente ele só pode escrever personagens negros, né? Existe essa regra. A obrigação, né, da discussão racial, eu lembro da fala da Chimamanda, né? Que quando ela publica o primeiro livro, antes dela publicar, ela dá para um professor acho que é de literatura. E aí ele comenta, muito bom, mas não parece um livro africano. Porque não tem, né, assim, os estereótipos da África ali dentro da narrativa. Então é essa prisão do estereótipo muitas vezes, né? Mas é isso, muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. Vou falar também de literatura brasileira contemporânea e também literatura brasileira, não sei. Aqui a gente tem uma autora migrante. Que disruptivo.
que é um capítulo que eu gosto. Eu tenho uma certa preferência, um certo padrão aqui. Eu vou falar sobre o livro Os Continentes de Dentro, da venezuelana Maria Helena Moran. Bom, então já respondeu. Não é brasileira, é venezuelana. Fim do mistério. Fim do mistério. É que ela está radicada no Brasil há muitos anos. Ela fez mestrado, doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, então ela já está aqui há muito tempo. Eu tenho dúvidas, eu não tenho essa informação cravada, mas eu acho que ela escreveu em português, Os Continentes de Dentro. Bonito o título, né? Se vocês souberem, muito bonito, né? Se alguém tiver uma informação diferente, podem comentar aqui, mas eu acho que ela escreveu em português, até porque não tem nenhuma orientação aqui na obra de tradução, né? Ele saiu pela Zuc, pela editora Zuc, e foi publicado em 2021. Então, um livro bem recente. E ele conta a história da Sofia. A Sofia, ela está num momento meio turbulento, tumultuado da vida, saiu do emprego, terminou uma relação, e aí ela decide fazer uma jornada em busca de uma avó dela, a avó Aida, que ela mal chegou a conhecer. E aí é uma história de família, assim, o que se conta na família é que 16 anos antes, essa avó tentou matar a neta, tentou afogar ela, a personagem principal, né, a Sofia, e aí por conta disso ela foi mandada para uma instituição psiquiátrica, e desde então desapareceu dessa família, né? Ninguém mais viu, a protagonista não viu mais, e ela decide encontrar essa avó, mas é muito difícil porque ela nem tem muita noção, muita consciência de para onde que essa avó foi mandada, e aí ela acaba descobrindo que a avó foi para uma ilha, é uma instituição psiquiátrica que funcionava numa ilha isolada, e é uma ilha que depois vai ser disputada ali por países diferentes, pela Colômbia, pela Venezuela, e aí essa instituição vai ser desativada. Só que muitas das mulheres que viviam nessa instituição, elas vão continuar por ali, elas vão decidir permanecer na ilha, e aí elas formam, João, uma espécie de uma sociedade só de mulheres. É um reino ali de Amazonas, talvez, né? Uma sociedade apartada do mundo, porque na verdade aquela ilha é o único lugar onde essas mulheres podem expressar as suas singularidades, né? Estamos falando muito de singularidades também hoje, inclusive em relação à sexualidade, né? Essas mulheres, elas podem ser quem elas quiserem ser naquela ilha. E eu acho curioso porque a instituição psiquiátrica, ela tinha um nome, o nome de um santo, que é bem sugestivo aqui, deixa eu achar o nome do santo, São Simeão, que é um santo católico, que ele é conhecido por ter fingido loucura para poder professar o cristianismo. Então ele literalmente dava uma de doido. Quem nunca? Quem nunca? Para conseguir expressar a identidade dele, né? Para conseguir falar o que ele pensava. É um livro que fala sobre a loucura, portanto, mas o que a gente considera loucura, né? O que a sociedade considera loucura e como algumas pessoas são deslocadas socialmente, né, são marginalizadas. E aí essa neta vai procurar a avó deixou cartas para ela encontra essas cartas, e aí também tem uma coisa muito bonita na história, que é, quando a neta vai para essa ilha, ela vai até lá, existe uma biblioteca nessa ilha, e ela abre alguns livros e ela encontra muitas anotações da avó, anotações que a avó deixou para ela própria, para a neta, e são sempre em livros que falam sobre o mar, e esses livros vão sendo citados, então é muito gostoso de ler também. E basicamente o que a avó acreditava, né, a loucura dessa avó, ela acreditava que existiam dois mundos. Existem os continentes de fora, que são os países, os territórios, tudo que existe aqui sobre o chão, né? E os continentes de dentro, aí o título da obra, os continentes de dentro que estão sob a superfície do planeta, e esses dois mundos, eles funcionam completamente apartados, então quem mora em um mundo não conhece o mundo de dentro e vice-versa, mas existem algumas pessoas que são capazes de transitar, que conseguem ir de uma dimensão para outra. Essas pessoas são as sereias, e aí ela resgata um pouco o mito das sereias, e a neta seria uma dessas sereias, né? A avó acredita que a neta seria uma dessas sereias. Então a gente ao longo da história vai entendendo mais, né, como funcionava o pensamento dessa avó, e como que essa neta vai encontrar a avó também, né? Vai localizar ela ali naquele mundo.
É um livro que eu gostei muito. Assim, eu acho um livro muito bonito. Acho que ele tem várias questões, assim. Essa questão da loucura trabalhada na literatura é algo que me interessa muito, principalmente quando a gente pensa em personagens femininas. Eu acho que isso já foi trabalhado em muitos momentos, né? A questão da literatura também, como esses livros vão sendo citados. Então, é uma escrita muito gostosa também. E é o primeiro romance da autora, então fiquei muito empolgada com ele. Recomendo bastante para vocês. Uma autora também que também transita, né, entre mundos diferentes. Eu não sei muito bem a história da Maria Helena Moran, mas sei isso, né? Comentei que ela já mora aqui no Brasil há bastante tempo. Mas fica a super recomendação. Gosto muito desse livro, gente. Os Continentes de Dentro, da Maria Helena Moran. Achei o título belíssimo. E que vai trabalhar muito essa ideia, né, do que é ser louca. Que igual você comentou, é uma pergunta constante na literatura, né? Eu lembro do Machado, do Bacamarte, do Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, olha aí a referência. Faz sentido, hein? É verdade, deve ter essa ligação, né? Machado não dava ponto sem nó. É verdade. Abri aqui um compartimento mental que agora fez todo sentido com essa... Uma possibilidade, com né? essa referência. O alienista que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem são os loucos, né? E eu acho que ela trabalha essa ideia de quem são os loucos, mas também da loucura como escapismo. Às vezes a sua realidade ela é tão terrível que a sua única possibilidade é a evasão mesmo. Acho que até tem um paralelo aí com a Ponciá, né? Em algum momento também se evade, né? Tem a sua ausência. Quase um processo de autodefesa do cérebro, né? Assim, vou dissociar, vou me fechar em outra realidade porque essa aqui é só dor e sofrimento que me encontra, né? E aí a gente vai descobrindo isso na leitura, né? A relação dela com o avô, como era essa relação? Como foi a relação com a família? Será que essa família é tão inocente assim, abandonando uma pessoa numa instituição psiquiátrica e nunca mais indo visitar, né? Então tem várias camadas aí do que é essa loucura, né? Eu lembrei também do Olho Mais Azul, né? Uhum. É bem isso, assim, ela se fecha no outro mundo porque aquela realidade destruiu ela, né? Quando a realidade se torna insuportável, né? Mas é isso, gente, um livro muito poético, muito bonito, fica a recomendação. E eu adoro história de sereias também. Muitas referências à antiguidade clássica, né? Amazonas, as sereias. Uhum. Você é uma sereia, Luana? Não. Não é uma sereia? Eu acho que você é uma sereia. Eu acho o mito da sereia totalmente assustador. Por isso que você não pode mudar de uma cidade onde tem mar. Em Minas não temos sereias. Nem nos açudes, Ribeirão? Só de água doce, talvez só Iara, só em lagos aí temos. Mas a sereia marítima não temos. Que inclusive é uma deturpação, né? Porque a sereia grega, ela não era metade mulher, metade peixe, ela era metade pássaro, né? É o que virou a arpia, eu acho, hoje na nossa construção imagética, né? Mas eram mulheres com asas. E que destroçavam os marinheiros, né? O Ocidente, ele dá uma amenizada nas coisas, né? Com o passar do tempo. Fala, não, vamos colocá-las para cantar e seduzir. Matam homens, mas... Mas eu acho muito assustador. E eu gosto muito do mito da sereia quando ele é retrabalhado na contemporaneidade. Eu lembro muito, por exemplo, da Nadando de Volta para Casa, da Deborah Levy, que faz isso também. Então eu gosto dessas histórias também. Eu ainda falarei dessa autora aqui, autora inglesa que gosto. Muito bom. Nossa, eu achei muito amarradinho o nosso episódio de hoje. Ó. E vai amarrar mais ainda com a indicação em comum, porque vamos retomar esses aspectos de loucura, navegação, questões raciais. Vai ter tudo isso presente na última indicação. Vem aí, hein? No próximo episódio. Questões raciais polêmicas. Uma autoria polêmica. Livro polêmico. Agora a gente está nessa toada de livros polêmicos. E também um autor migrante, né? Também um autor que é difícil determinar a nacionalidade. Um autor com muitos detratores, com uma obra que a gente gosta muito, mas tem muita gente que odeia e que, na verdade, problematiza, né? Eu acho que não é nem odiar no caso dele, mas é problematizar aspectos ali. Acho que é uma discussão que rende. Não sei se tem uma opinião formada ainda, Luana. Conto com você para me convencer. Eu acho que a beleza da vida, João, é que a gente não precisa ter opinião sobre tudo.
começou estranho a fala. Entendo, mas como virginiano, como ascendente em Capricórnio, eu quero sim ou não. É o que eu espero encontrar no próximo episódio. Chega de problematizar. Gostou ou não gostou? É isso. As coisas, eu brinco em sala de aula e falo assim, mas a literatura é uma ciência exata. É bom ou é ruim? Ela é cristalina. É certo ou errado, não tem isso de, depende, pode ser. Que loucura que é essa? Não, é sim ou não. 0 ou 1. 0, tô brincando, viu, gente? Tô sendo, vou levantar plaquinhas assim, contém ironia, não contém. Eu não acho que ele tá sendo irônico. Eu tenho um medo, Luana, que é das pessoas, porque agora nós somos famosos, né, Luana? Pra que modéstia? Vamos falar a verdade. Eu tenho medo de cortarem a minha fala, porque eu costumo ser um pouco irônico. Você acredita? E eu acho que se cortarem eu falo, meu Deus, perdeu tudo, o drama de João, que agora é canceladíssimo. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Ainda não fomos cancelados, né, Luana? Os nossos 8 ouvintes não nos cancelaram. Não nos cancelaram, mas eu acho que se você falasse essas falas muito problemáticas, você ia fazer muito sucesso. Não tem... Poderia até me lançar como político, como um candidato. Você ia comprar um computador novo, ó. Assim. João Todinho. Vou... João Todinho, fiquem com essa. Nem, tô até confundida. É isso? É isso. Então não percam o próximo episódio, nosso autor em comum, sagitariano também, mas polêmico, né? Queria antes só de encerrar, fazer um comentário, porque a distribuição de autores por estado não é justa, já falei disso. Minas Gerais claramente tem muitos bons. E astrologicamente também não é, né? Tem signo que tem muita gente boa, Sagitário é um deles. A lista de autores sagitarianos é incrível, gente. Eu já quero confessar que eu tive dificuldade com Capricórnio. Eu tenho de cabeça, eu não tô lembrando. De Sagitário, inclusive, tem vários autores que a gente não comentou, porque a gente já comentou em outros episódios. Clarice Lispector, por exemplo, é de Sagitário, incrível, né? Então, assim, muita gente boa. Eu acho que faz sentido ter pouco capricorniano, porque eles escolhem profissões melhores, né? De exatas, são. Virgem também não tinha muito, viu? Profissão que dê dinheiro. Mas os que tem, eu acho, assim... Capricórnio também, me parece. Signo de terra, de uma forma geral, eu acho que os que aparecem são muito do signo. Assim, os taurinos são muito taurinos, os de Capricórnio também são muito capricornianos. São poucos, mas são bons. Mas são representativos do signo, é assim. Não me venha escrever se você não for de Capricórnio. Capricornianos do Brasil, vocês existem e são importantes para nós. Exato. Vou aproveitar este momento aqui de contação de anedotas para encerrar, para comentar uma coisa que eu fiquei horrorizado. Você viu, eu não sei nem como definir, mas as pessoas que se autodenominam Therian. Sim, João. Luana. O meu algoritmo já me mandou esses vídeos. Assim, Deus estava me protegendo disso, porque eu vivia numa bolha, isso não chegou na minha bolha, até que me contaram isso, furaram minha bolha. À força, com violência. E eu falei, meu Deus, não me conte isso, eu quero voltar pro meu ninho de conforto. São as pessoas, pra quem não sabe, a gente agora vai furar a sua bolha também. Vai furar, porque se eu fiquei sabendo, você também vai ficar sabendo. Pra quem não sabe, são as pessoas que se identificam como animais. São seres humanos, mas se identificam como animais. São seres humanos? Fica aí a dúvida. E começam a reproduzir comportamentos, né? Então, assim, se eu me reconheço como uma cobra, eu fico no chão, me arrastando, porque cobra rasteja. Mas ninguém nunca se identifica como cobra. Só lobo. Impressionante o número de lobo que tem. Quem se identifica com pulga? Como aranha? Com verme? Ninguém. Cadê o machado pra... Com verme. Parece aquelas histórias de vida passada, né? Que as pessoas sempre foram rainhas. Napoleão, o que tem. Exato. De reencarnação de Napoleão. Foi Não, menina, eu fui, sei lá, um profissional de TI. Um professor no interior de uma cidadezinha da Espanha. Não, é sempre um rei, uma rainha, uma princesa. Exato. E você já viu, vou furar sua bolha agora, hein? As pessoas que não se identificam com o seu local de nascimento? Mas aí eu acho válido. É tão maravilhoso, porque de um modo geral são brasileiras que não se identificam com o local de nascimento e gostariam de ser estadunidenses. Não me diga, que curioso. Tipo, eu nasci no Brasil,
Mas eu me identifico como uma californiana. Como uma escocesa. Que também vai ser sempre Estados Unidos. Curioso, né? Como a humanidade repete o comportamento. Porque também ninguém vai se reconhecer como uruguaio, como colombiano, né? Elas se reconhecem como estadunidenses. Que coisa. É maravilhoso, gente. Identidade, representatividade importa, né? Se as pessoas se identificam, a gente tem que respeitar, né, João? Eu pensei em fazer tantos comentários aqui que feririam os direitos humanos, mas para essas pessoas fica a reflexão, Luana. Quero jogar uma pergunta fora de contexto, é outro assunto agora, tá? Não tem nada a ver com o que a gente falou. A violência tem o seu fim didático? Vamos só lançar isso pro ouvinte. Reflita. Eu volto a dizer que eu aprendi uma frase, eu perdi a referência, eu queria muito dar o crédito para este gênio, mas eu li uma frase esses dias, eu já comentei aqui, que é: dinheiro e violência só não resolvem quando eles são pouco. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né, João, que talvez vocês já tenham me escutado falar, que é: só argumenta quem não se garante no soco. Sim. Eu acho que às vezes, vou parar por aqui a frase. Preciso manter meu emprego, preciso até manter o meu papel social aqui, mas às vezes, 3 pontinhos. Com qual animal você se reconhece, Luana? Qual que é o seu Therian? Eu me identifico como uma gatinha. Que se pudesse, passaria o dia dormindo. E você, João? Um bicho preguiça. Eu sou apaixonado com bicho preguiça. Eu acho um bicho muito fofinho. É muito fofo, né? Muito sábio. Ele tem uma carinha, um sorriso assim de quem tá medicado o tempo todo, não tem? Ele tá sempre assim. Você precisa fazer muita terapia. Você precisa. Mas sabe um bicho que eu gosto também, mas eu acho esse mais popular? Elefante. Eu adoro elefante. Eu acho um bicho meio triste às vezes, mas eu gosto muito de elefante. Mas você sabe que é um dos bichos que mais, assim, são mais destrutivos no acesso de raiva. Mas se eu tivesse aquele tamanho todo, é o mínimo que eu espero. Mas é assustador. Você já viu o vídeo? De novo, a internet serve pra isso. De elefantes que invadem cidades e destroem tudo. Assim, é uma coisa impressionante. Assim. Mas você sabe que tem um pior do que o elefante. Qual? É o hipopótamo, que é o animal que mais mata ser humano por ano. Não é o tubarão, não é a aranha, não é a cobra. Ai, que bonitinho. Minha elefante aqui. Quem sabe ela não é um ser humano disfarçado? Quem sabe ela não é um Therian? Ela é. Eu tenho vários gatos bonitos e uma gata inteligente. Ela é linda. Os outros é que se garantem na beleza e não precisam tanto ir pra intelectualidade. Mas ela abre porta, ela fala, assim, é muito impressionante. Ela fala mamãe. Eu juro pra vocês. Tá vendo? E essas vozes que você escuta, Luana, elas costumam falar mais o que pra você? Conta pra gente. Você conversa com estrela? Por que eu não posso conversar com a minha gata? Eu não, o Olavo Bilac. Deixa passar mais uns dias de férias. Que estrela? Um céu nublado, nem tem. É só, eu converso com nuvens ultimamente. João, vamos interromper. Vamos parar, porque a conversa já tá ficando muito nonsense aqui. A gente tem uma credibilidade para manter. E é isso. Então, beijos. Já demos os recados para seguir a gente, apoiar o canal. Até o próximo episódio com o Livro em Comum, então, de autor sagitariano. Boa semana para todo mundo e até mais. Valeu, Natalina!